o Everton falha no gol, é nítido. Tudo bem, desvia no GA, desvia no Rios. Aliás, né, se o Palmeiras se classificasse, que cartão idiota levou o Richard Rios, mas enfim, não se classificou e isso acaba ficando para a história. Mas desviou aqui, desviou ali, mas acho que era uma bola que o Everton tinha que defender. No fim, ele acaba fazendo boas defesas, que evitaram ali o terceiro gol do Chelsea, mas ali a Inês era morta. Agora, onde que eu quero chegar? Todos os times brasileiros do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, fizeram alguma coisa grande, menos o Palmeiras. Se a gente parar para pensar, olhar para o torneio como um todo, o Palmeiras não fez nada demais, gente. O Palmeiras empatou um jogo contra o Porto, em que ele joga bem, mas depois a gente foi ver que o nível do Porto era realmente baixo. Ele ganha um jogo do Al-Ahly, em que ele não faz um bom primeiro tempo, mas acaba encontrando gol e aí domina o jogo, tudo bem, fez a obrigação. Depois ele sofre pra caramba contra o Inter Miami, um time sinceramente, para mim, a única coisa que explica o Inter Miami estar nas oitavas de final é justamente aquele pênalti perdido pelo Al-Ahly ali, ter o Messi, enfim. Mas é um time muito fraco, um time que destoava do resto dos classificados para as oitavas, e o Palmeiras sua sangue para conseguir arrumar esse empate. E depois ele ganha um jogo contra o Botafogo, em que o Botafogo abdica de jogar, inexplicavelmente, tanto que manda o técnico embora por causa disso. E é um jogo que o Palmeiras foi melhor que o Botafogo, mas um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, nada especial. Então o Palmeiras não fez nada especial nesse campeonato, gente. Não fez nada especial, não tem nada diferente. O Botafogo, do jeito que foi eliminado ainda, pelo menos ganhou do PSG, né? Ganhou do PSG, campeão da Europa, melhor time do mundo, teoricamente. Time misto, calorão, bibibi, bobobó, mas ganhou do PSG. Falamos muito do Botafogo depois daquela vitória. O Flamengo ganha desse Chelsea que ganhou do Palmeiras, e o Flamengo pega o Bayern, faz um jogo ok contra o Bayern ali, teve suas chances e tal, mas é claro que foi dominado, mas é o Bayern, né? Bayern de Munique. E o Fluminense dispensa maiores comentários, está na semifinal do campeonato. Então, é uma Copa do Mundo realmente que, se você olhar assim pro filme, o filme não é tão bonito quanto algumas fotos. Né? Algumas fotos foram muito legais do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é melhor que a do Flamengo. Na prática, a torcida do Palmeiras é melhor que a do Flamengo. Botou mais gente no estádio, foi mais gente para os Estados Unidos, tem mais palmeirenses do que flamenguistas nos Estados Unidos. A torcida do Palmeiras gigante, maravilhosa. Assim, muitas fotos muito bonitas do Palmeiras. Mas o filme da Copa do Mundo não é um filme legal, não. Dois pontos importantes, Laza e Júlio, em cima do que o Júlio falou, tá? Primeiro, essa comparação das torcidas de Palmeiras e Flamengo, isso já tinha ficado, não evidente, mas a gente já tinha ficado com essa impressão na final da Libertadores, entre eles, né? Quando a torcida do Palmeiras, se não foi mais numerosa, foi pau a pau e foi muito mais barulhenta. E agora dá esse show nos Estados Unidos. A impressão que eu tenho a torcida do Flamengo, a gente sempre fala isso, né, Ju? É espalhada pelo Brasil. Mas na região sudeste, né, as torcidas de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, para mim, fazem muito mais barulho. A torcida do Corinthians na região sudeste é muito maior que a do Flamengo. E olha, não sei, a torcida que é mercado consumidor, que é público consumidor mesmo, a impressão que eu tenho é que São Paulo e Palmeiras são mais fortes do que a do Flamengo. Mas isso é discussão para outro dia. Eu acho que... Discussão para outro dia, mas só dando um palpite. Pois não. Eu acho que a quantidade de torcedor, maluco, que tenha não só maluquice, mas que tenha dinheiro para conseguir sair do país, para ir viajar e etc, me parece que os três grandes de São Paulo têm uma força, no mínimo, igual a do Flamengo. Agora, a hora que você entra em mercado consumidor, para usar o termo que você usou, aí acho que o Flamengo tem mais. No fim das contas, o Flamengo consumido à distância, ele tem mais potencial do que os três grandes de São Paulo. Agora, na prática, o que a gente viu lá, corintianos em Tóquio em 2012, o que a gente viu nesse Campeonato Mundial aqui, foi diferente, realmente. Mas isso é olhômetro e isso fica para um outro programa. Muito bem. O Flamengo é a marca global, né? O Flamengo tem realmente uma e assim, você vai passar as férias
em Natal, você vai ver mais camisa do Flamengo do que do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. Se as férias forem em São Luís do Maranhão, se as férias forem em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde teoricamente você poderia ter mais torcedores dos times de São Paulo do que do Rio, você vai ver mais camisa do Flamengo. Isso aí é uma coisa... Eu sou um contador. Aonde eu vou, eu fico contando camisa. Só que só no Brasil. Não, no Brasil. No Brasil. Estou falando de Brasil, evidentemente. Mas ainda assim, Júlia, é uma discussão longa, mas quando eu falo de mercado consumidor, é o cara que gasta mais ali para comprar o ingresso no dia a dia, ou o cara que compra realmente a camisa oficial, ou o cara que paga ali o pay-per-view, se bem que o Flamengo também tem números ótimos no pay-per-view. Agora, outro detalhe interessante, quando você fala do Palmeiras, e aí eu toco essa bola para você, Lázaro, que o Palmeiras não fez nada de especial. Eu acho que o Palmeiras também não tem culpa do Botafogo ser brasileiro. As oitavas de final, o Palmeiras, para mim, fez um grande jogo, dominou um bom time, o time do Botafogo, não deixou o Botafogo jogar. Mas eu entendo o raciocínio do Júlio e faço a comparação com o Brasil na Copa de 2014. Foi a única Copa desde 2002 que o Brasil chegou na semifinal. Foi a Copa, mas foi de todas essas últimas Copas a que o Brasil fez menos coisas importantes. O Brasil chega na semifinal passando por Chile no sufoco, nos pênaltis, com uma bola na trave na prorrogação e ganhando da Colômbia com 2 bolas na trave. Quer dizer, não fez nada para estar na semifinal. O Palmeiras, ele também não brilhou tanto assim para estar na semifinal e dessa vez não conseguiu chegar, parou nas quartas. Não deu, né? Eu acho que hoje realmente o Júlio pontuou foi... É óbvio que também tem a sorte, né, de ter caído o Botafogo ali nessa posição de ter encarado o Palmeiras, né, nas oitavas. O Palmeiras poderia ter ficado em segundo no seu grupo até o empate ali contra a equipe do Inter Miami. Se não ganha aquele jogo, ficaria em segundo, estaria do outro lado, né? Então a história poderia ser totalmente diferente. Então tem a parte do cruzamento também, mas méritos do Chelsea também, né? Méritos do Enzo Maresca, que colocou o João Pedro no segundo tempo, que deu muito mais velocidade do que o Leandro Delapro, né? E assim, hoje eu vou falar uma coisa pra você, Tomás. Acho que tudo que o Abel tentou durante o Mundial, ele teve que consertar. Ele tentou muitas coisas durante o primeiro tempo dos jogos. E aí o Palmeiras sempre melhorava na segunda etapa. E o Abel, sorte, né, do Palmeiras hoje, eu acho, que ele consegue mudar o time, ele consegue realmente colocar outra função, mudar peças para que sejam diferentes. Não sei se vai ser sempre assim, hein?